Bom, Coronel Cabilo, bom dia, um prazer falar com o senhor. General Campos parece que teve um problema, espero que não seja nada relativo à Covid, de que ele está recuperado, mas o Coronel Cabilo está com a gente aqui para falar pela polícia e foi uma ação que nós tivemos exemplar da polícia em Botucatu, tanto que eu dizia, esse consórcio do crime que atacava com a maior facilidade antigamente, agora tem que ser ousado, porque mesmo sendo ousado, se dá mal. O tempo de resposta da polícia é cada vez mais rápido e cada vez mais produtivo. Parece que os bandidos não levaram nada ou quase nada. Um bandido foi morto e o bandido que foi morto, deixa eu falar bem claro, hein? Foi num confronto legal e ele não morreu portando camisa de linho e nem estilingue na mão, não. Ele tinha colete de bala nível 3 e estava com um fuzil importado, inclusive com base de cerâmica, que é fuzil de assalto. Então ele estava armado para a guerra, para matar ou morrer. Se deu mal, morreu, não é? Porque podia também estar preso, porque ele tem a opção do confronto é dele. Enfim, foi uma grande ação dos policiais aí na região de Botucatu, eliminando o assalto, não tendo efeito colateral nenhum até agora, não houve vítima nenhuma entre civis e, infelizmente, 2 policiais feridos, um com um tiro no braço, outro com um tiro na perna. E não me venha dizer que não é ferimento grave, que levar tiro não é legal para ninguém. Uma formação muito bacana da Polícia de São Paulo até agora, que está estendendo o perímetro para tentar prender todos esses bandidos. A minha avó dizia, a maior vergonha é o cara roubar e não poder carregar. Esses aí não carregaram nada, pelo jeito, comandante. Prazer falar com o senhor. Prazer, Datena, prazer aí, Garrafa, a todos que nos acompanham. Realmente foi uma decisão acertada do governador do estado de São Paulo, João Dória, de colocar os BAEPs, os Batalhões de Ações Especiais, no interior do estado. Nós começamos aí com 5, hoje são 11, e um, inclusive, em Bauru, muito próximo ali de Botucatu. Botucatu, mais uma ação ousada do crime, mas teve uma pronta resposta da Polícia de São Paulo. Mais de 30 criminosos, muito bem armados, né? Fizeram lá, levaram um pouco de pânico à cidade aí, mas a pronta resposta foi boa. Tentaram lá, explodiram o caixa, explodiram o banco, pegaram dinheiro, joias, mas a polícia os surpreendeu e fez aí uma ação muito forte, né? Houve tempo, inclusive, de chegar naquele local, batalhões aí, força tática dos batalhões vizinhos, BAEP também, lá de Bauru. Também tivemos o apoio da Rota, do COI, e essa ação aí ainda está em andamento, a polícia ainda está procurando, né? Aconteceram praticamente aí 3 confrontos, né? Num deles, infelizmente, morreu aí uma pessoa, né? Não teve aí o discernimento aí de que não é esse o jeito, né, de ganhar dinheiro, confrontou a polícia de São Paulo e, infelizmente, perdeu a vida. Foram apreendidos, Datena, 7 fuzis, entre eles aquele .50, que é aquela arma mais potente, que inclusive perfura aí blindagem, e também uma metralhadora. A maioria deles estava com uma balaclava, que é aquela máscara, né, para tampar o rosto. Fizeram alguns reféns, mas graças a Deus nenhum refém foi ferido, foram todos liberados. Fizeram também 2 vigilantes do banco, reféns, mas também foram liberados. Foram apreendidos aí pelo menos 2 veículos. E agora a parte de inteligência da nossa Polícia Civil, que é exemplar em São Paulo também, está levantando aí tudo que tem de vestígio para que a gente chegue nessa ação criminosa. Então, mais uma ação, infelizmente, ousada, mas teve uma pronta resposta da Polícia de São Paulo. O senhor esteve dos 2 lados da história, né? Um dos lados da história é o lado de ser um policial de ativa, de um comandante de ativa. Primeiro um policial de campo, depois um comandante, muito bom comandante, enquanto esteve em comando de vários setores da Polícia Militar. Teve o lado político e está ocupando uma posição importante hoje no sistema de segurança pública de São Paulo. Então, o senhor pode opinar, o senhor tem direito a opinar. O cara, enquanto ele está na polícia, ele tem uma hierarquia a cumprir, né, que de vez em quando ele fica com a sua opinião, não vou dizer que cerceada, mas ele fica com a sua opinião presa à hierarquia dos comandos, né?
Não, hoje não. Hoje, como cidadão e como posição que o senhor ocupa dentro do sistema de segurança pública de São Paulo, o senhor pode opinar na maior tranquilidade. Eu me atenho ao último comentário que eu ouvi aí, rapidamente, porque eu aprendi uma coisa na vida. Ninguém é gênio para ficar falando que nem um imbecil como eu falo o dia inteiro. Eu não sou capaz de comentar tudo e acertar em tudo. Então, o que eu faço? Eu prefiro ouvir o que o povo está falando, por isso que eu criei até essa sessão aqui e na televisão, que é a sessão Qual é a Sua, porque quando o povo fala, o povo te dá uma visão muito mais próxima da realidade do que a sua visão, tá? Do que a minha visão, do que qualquer visão que não seja do povo. Por exemplo, tem secretário de transporte que nunca usou um ônibus, um trem, um metrô. Então, quem entende mais, o povo ou ele do metrô, do trem e daí por diante, né? O senhor está na sua área porque o senhor foi policial de carreira a vida inteira, então o senhor pode falar. Mas tem gente que fala sobre o que não sabe a vida inteira, inclusive eu. Tem muita coisa que eu não sei falar e que vivo falando. Mas eu presto atenção nos outros, e principalmente do povo. O cara disse uma coisa importante aí, mas muito importante. O senhor vai lá, é uma ação espetacular da polícia, prende bandidos de alta periculosidade e, de repente, porque um cara tem pressão alta dentro da cadeia, ele tem 41 anos de pena a cumprir, do alto comando do PCC em termos de tráfico de drogas, é colocado na rua porque tem pressão alta para não pegar Covid. Aí o Ministério Público tenta reverter a situação, manda prender o cara, cadê o cara? Sumiu, caiu da ribanceira. A mesma coisa aconteceu com aquele Capuava, que foi preso com uma caminhonete de cocaína, 1 tonelada, e já era um dos maiores traficantes de São Paulo. Daqui a pouco o cara está na rua, entendeu? Então nós temos que nos atentar à lei, porque a lei é a principal forma de combate ao crime organizado, desorganizado, ao crime. A polícia vem, amparada pela lei, servir como malha protetora da sociedade. E até a polícia, se não tiver a lei, ela está exposta. Até a polícia. Entendeu? Lógico. Agora, não adianta nada você soltar esses caras perigosíssimos, como estão soltando, e criminosos políticos também, com aquele Gedel que meteu a mão em 51 milhões, em Eduardo Cunha, que roubou pra caramba também. Aí eu faço a pergunta de uma forma invertida, usando aquele sujeito que acabou de falar aí. Esses criminosos tiveram dó ou têm dó da sociedade quando eles vão roubar e serem responsáveis pela morte de várias pessoas de fome, de Covid, porque não tem aparelho de proteção individual, para médicos e enfermeiros, porque não tem remédio à disposição de quem está morrendo de câncer ou alguma coisa. Esses caras têm dó em roubar o dinheiro do povo ou o dinheiro do banco, ou traficar cocaína para destruir famílias, ou traficar qualquer tipo de droga? Não tem. Então por que você tem que ter dó do cara? O cara pode pegar Covid na cadeia. Não está muito flexível, mesmo porque me parece que essa não é a aplicação real da lei. Eu acho que o cara que está preso, que não está no semiaberto, esse cara não podia estar na rua. Precisava investigar muito bem como é que soltaram esse cara de 41 anos de prisão a cumprir, porque ele estava num regime fechado quando ele foi colocado na rua. E é um bandido de alta periculosidade. É mais uma dissertação a minha pergunta. Claro. Então, só para ver como isso vai aí completamente de encontro ao que a gente quer como sociedade, a administração penitenciária no estado de São Paulo, muito bem conduzida aí pelo Coronel Nivaldo, secretário, nós temos um índice de letalidade por Covid menos de 1, 0,8, acho que naquela taxa de mortalidade pelo número de infectados, né? Ou seja, e aí, enquanto aqui fora é 4, ou seja, ele está mais protegido do Covid dentro do sistema penitenciário do que fora. Então, mais ainda não se justifica tirar alguém do sistema, principalmente de alta periculosidade, como está acontecendo. Isso é uma inversão de valores, não é o que a sociedade quer. E aqui em São Paulo não precisa, volto a insistir, ele está mais protegido dentro do sistema carcerário do que fora. Então, e outra, saiu
ninguém mais acha o cara. Olha, pode esquecer, principalmente esses que são criminosos contumazes aí, envolvidos com crime organizado. Não, vai ser um retrabalho para a polícia de novo aí para tentar capturá-lo novamente. Policiais podem ter se até feridos durante a primeira captura inicial, como hoje foram 2 feridos, amanhã pega um indivíduo desse, vai para a prisão e num momento aí, usando, né, uma desculpa do Covid, porque aqui em São Paulo isso não é realidade, volto a insistir, estão mais protegidos dentro do sistema do que fora do sistema, então não justifica a liberação de presos aqui, nem por Covid, nem por qualquer outra comorbidade. Então, vai aí contra o que nós desejamos aí como população, sem dúvida. Foi isso que eu quis falar, que o senhor, com conhecimento técnico, falou com muito mais propriedade em menos tempo que eu falei. Mas eu ainda acho que que esses relaxamentos de prisões têm que ser investigados. Tem que ser investigados. Em saída temporária, que soltam 70 mil pessoas no Brasil inteiro, 60 mil pessoas no Brasil inteiro, e lembrando que São Paulo tem a maior população carcerária, sai de batelada, não dá tempo de conferir quem é grandão, quem não é grandão, quem sai com missão do PCC para matar pessoas aqui fora. Não dá para conferir, mas acho que tem que ser feito uma triagem melhor para saber quem solta, como solta e por que solta. Porque vai de batelada e você não sabe quem está saindo da cadeia. Eu não sou contra a saída temporária aí, eu não sou contra, mas que saia da cadeia quem tem direito de sair e que não ofereça risco à sociedade, que saia da cadeia o cara que roubou shampoo, roubou uma bicicleta, o cara que tem recuperação, o cara que já passou por exame criminológico e que não oferece risco à sociedade. Soltam verdadeiros psicopatas aí, sexuais, com base só na lei de soltar, né? Soltam psicopatas que já mataram 10, 20 pessoas, violentaram pessoas, soltam criminosos que fazem parte da cadeia de comando de crime organizado, e não é só de PCC não, de todos a cadeia de comando de crimes organizados, que são vários segmentos do Brasil, Amigos dos Amigos, Comando Vermelho, soltam de batelada. Isso aí precisa ser melhor investigado. Estão soltando muita gente que presa já é um perigo para a sociedade, porque manda matar de dentro da cadeia, através a gente já sabe de como. Solta, então, Deus me livre e guarde. Então, aquele cidadão diz que acabou dizendo uma verdade. A partir do momento que a polícia faz uma ação dessa, né, evita um crime grande, né, consegue prender bandidos importantes na cadeia aí de assaltos que nós temos em São Paulo, e de repente, na primeira temporada que vem, o cara vai ver o Coelho da Páscoa. E não me parece que isso seja uma casualidade. Eu não acredito em casualidades, não. Me parece que tem alguma coisa atrás disso que precisa ser melhor investigada. Estão soltando gente que não pode estar na rua. E você fala sobre isso e define algum nome que, olha... fulano soltou fulano, você tem que tomar um cuidado, porque senão você toma um baita num processo e é arriscado você ir para a cadeia ou ser condenado pelo processo. O que eu estou achando é que o sistema tem que se policiar, que tem que se autodepurar. É isso que eu estou achando. E que tem que ter investigações mais sérias sobre essas solturas que estão sendo cada vez mais relaxadas. Esse é o grande detalhe, comandante. Datena, nessa parte também você está coberto de razão. São 5 vezes por ano, Dia das Mães, Páscoa, Finados, Natal, né, que as pessoas, esses criminosos são colocados em liberdade. Alguns cometem delitos nesse período e depois retornam para a cadeia, o que torna mais difícil, inclusive, a própria investigação. Mas acabou, Datena, isso na área federal, acabou em 2003, o exame psicológico. Ou seja, aquele teste que era feito para ver quem pode sair. Então, hoje é por tempo, né, e por bom comportamento. E vou dizer para você, né, é difícil ter mau comportamento dentro de 4 paredes, né? Então, o que acontece? Acaba sendo só por tempo. Aí é fácil, né? Aí o que acontece? São colocadas pessoas que não deveriam sair.
por favor, eu também não sou contra, em algum momento, você começar a trabalhar na ressocialização daquele preso, ele sair, né? Mas eu acredito que precisamos voltar, e aí a legislação federal tem falado isso com os nossos deputados federais, para voltar ao exame, para eu não pôr na rua um psicopata, um estuprador, para eu não colocar na rua alguém que vai colocar em risco a própria sociedade novamente. E mais, eu sou favorável de volta ao passado, não de volta ao futuro. Por exemplo, por que que o criminoso que cometia crimes hediondos, o próprio nome já diz crime hediondo. Hediondo é crime terrível, crime lamentável. Eu não gosto nem de falar disso, mas tem vídeo sexual sendo produzido com bebês de 3 a 6 meses de idade. E quando o Magno Malta me mostrou isso uma vez, eu joguei o computador no chão, entendeu? De ver a cena lamentável. Sequestro é crime hediondo, você não dá chance nenhuma à vítima de defesa. Violentadores sexuais, psicopatas, crimes hediondos, gente que retalha pessoas. Esse tipo de crime antigamente não tinha progressão de pena. O cara tomava 20 anos, ele ficava 20 anos lá dentro, não tinha progressão de pena. Por que é que os nossos queridos parlamentares lá atrás resolveram achar que a palavra hedionda não era hedionda? E resolveram dar progressão de pena a quem comete crime hediondo. Quanto sequestrador foi colocado na rua? Eu cito um, aquele Dona Bueno, que inclusive dentro da cadeia ensinou um monte de gente sistema de sequestro. Foi colocado na rua, no outro dia desapareceu, nunca mais ninguém achou, foi o cara que sequestrou o Washington Oliveto. Também sou favorável a quem comete crime hediondo, voltar à lei, não ter progressão de pena, não tem direito à progressão de pena. Se você é mau o suficiente para ser chamado de hediondo, você, de uma forma hedionda, cumpra a sua pena na forma integral, na integralidade dela. É só voltar ao que era antes. Ou o senhor é contra isso, comandante? Não, totalmente a favor. Vou dar só mais um exemplo do que acontece em alguns países que a gente tem conhecimento. Aqui no Brasil, cometer um crime, 1/6 da pena você já pode ter progressão de pena, pode ser colocado, inclusive, dependendo do crime, em liberdade condicional aí, né? Então, isso é muito, falta um pouco de rigor nesse aspecto. Alguns países, só depois de 2/3, depois de 1/3, ou às vezes até em alguns mais rigorosos ainda, depois de metade da pena cumprida, que você pode passar a fazer progressão de pena. Ou seja, precisamos rever um pouquinho a legislação penal, é lógico, né, evitar, inclusive, que aqueles crimes mais sem uso de violência, que, já encarceraram, né, diretamente, também isso precisa ser pensado, mas a progressão de pena é outro aspecto que eu critico fortemente na nossa legislação penal, ela precisa ser revista, não serve para todo mundo, de novo, é a mesma coisa que você falou, Datena, cada caso é um caso, eu tenho que, para determinados crimes, determinadas pessoas, a progressão de pena pode ser feita, para outras, ela pode ser retardada, dependendo do crime que ele cometeu, só depois de 1/3, 2/3, sei lá, metade da pena cumprida, senão a sociedade corre risco. Tudo isso é pela sociedade, não é porque a gente quer ou não, mas tudo isso da Atena tem causado um retrabalho da Polícia de São Paulo sem tamanho. 12, 13, 15 mil recapturados aí por ano. Pessoas que a polícia custou para prender, foi colocado e vai ter que prender de novo. Não, e não vou longe, não. A audiência de custódia. Prenderam um traficante. O crime de tráfico é grave pra caramba. O cara foi solto na audiência de custódia, numa quinta-feira, de manhã. Quinta-feira à tarde ele matou a mulher com 6 tiros. Foi solto numa audiência de custódia. Qual é a pena de crime de tráfico? Só para saber, qual é a pena de crime de tráfico de drogas? Não lembro, Datena, não lembro, mas porque são muito diversas aí. Agora, só para não perder a oportunidade de novo, né? Esse instrumento da audiência de custódia também tem que ser revisto. Isso precisa ser mais sério. Estão se utilizando a audiência de custódia simplesmente para perguntar se aquela pessoa presa sofreu algum tipo de pressão psicológica ou física do próprio policial. A maioria
quase mais de 50% estão sendo liberados na audiência de custódia. Nós vamos rever também esse instrumento, né? Pode até ser liberado depois, mas tem que primeiro analisar, entrar no mérito do que ele cometeu. Tivemos até crimes aí em que o criminoso foi pego com um fuzil e chegou a ser liberado numa audiência de custódia nesse Brasil. Então, isso precisa ser revisto, mais um ponto aí que precisamos rever da legislação penal. Pena mínima de 3 a 15 anos de prisão. Pena mínima de 3, máxima de 15 anos de prisão. Como é que você pode soltar um traficante numa audiência de custódia cuja pena é de 3 a 15 anos de prisão? Como é que você pode botar um cara na rua desse? Qual a lógica disso? Não tem... eu queria que algum jurista me apontasse a lógica disso. Fora o dano que causa à sociedade, mesmo que o cara não tivesse matado a mulher e era um cara de altíssima periculosidade, não é? Imagina o dano que o cara vai ser causado à sociedade, tanto que é uma pena, para os padrões brasileiros, pesada, porque a nossa filosofia, o nosso Código Penal, que é um código ultrapassado, que tem 80 anos, foi reformado pelo Moro. O Moro também fica batendo no peito, mas na hora de enfrentar os caras lá, os parlamentares, não bateu no peito o suficiente para melhorar o que ele queria que fosse melhorado e que desse mais salvaguardas à sociedade. Melhorou um pouquinho a condição do Código Penal, mas não chegou nem perto do que devia ser. Porque o nosso Código Penal, se o amigo que está me ouvindo não sabe, eu também não sei muita coisa, mas alguma coisa eu sei. É baseado no Código Penal alemão, que quase não prevê pena. Quase não prevê pena de reclusão. O cara precisa fazer um negócio brutal para ficar preso. Então o nosso código é libertário. É muito libertário num país em que crimes bárbaros são cometidos em nome da liberdade. Liberdade merece quem faz por merecer a liberdade. Liberdade merece a quem respeita a lei dos homens. Se você não respeita a lei dos homens, você merece cadeia. Porque geralmente quem não respeita a lei dos homens não respeita a lei de Deus. Mas quem não respeita a lei dos homens merece pena. Entendeu? Agora, há penas e penas. Né? Agora eu vi a votação do Supremo ontem para libertar o cara que roubou 2 shampoos. É crime. Claro que é crime. Roubar qualquer coisa é crime. Mas ele foi concedida a liberdade condicional a ele por 3 votos a 1. Ainda teve um que votou contra o cara que roubou shampoo sair da cadeia. E o Gedel, que roubou 51 milhões, está lá na casa dele comendo pizza. Então tem várias disparidades aí que nós precisamos parar para pensar, pô. Nós precisamos repensar o Brasil. Isso aqui não é a Ilha da Fantasia, não. Tem gente brava aí, criminoso da pior espécie, ameaçando a gente de segurança. Por exemplo, aqui o cara mata a polícia e ele chega na cadeia ovacionado. Mata a polícia nos Estados Unidos pra você ver. Mata um promotor nos Estados Unidos pra você ver a pena que você toma. No mínimo ela é dobrada. Se você não tomar uma perpétua. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Tudo favorece o crime aqui. O tal de Gaquias, coitado desse Gaquias, esse promotor que nós temos lá em Prudente, é ameaçado de novo pelo PCC. Claramente querem matar o cara, botar o drone em cima da casa do cara. É isso que me deixa indignado nesse país, viu? É por isso que o cara fica me torrando para entrar na política e às vezes eu reluto em entrar na política porque eu acho que tem muito banana na nossa política brasileira que não tem coragem de votar contra o crime organizado, que não tem coragem de votar a favor da população, que não tem coragem de votar a lei rígida porque comete crimes e está respondendo o processo. É por isso que eu não fico muito feliz em... Eu queria pra caramba ser político no Brasil. Eu gostaria muito de entrar pra política no Brasil. Eu gostaria mesmo de dar minha contribuição política. Mas quando eu vejo... Tem gente corajosa pra caramba na política, mas tem muito banana que tem medo de votar ou para ele não ir preso ou porque tem medo do crime organizado. Esse é o detalhe. Enquanto a gente ficar assim nesse país, nós vamos ter mais gente morta por causa de bala do que por Covid. Ou pelas duas coisas. O senhor já esteve lá, mas sabe que eu estou dizendo a verdade.
Sim, Datena, você falou um ponto importante aí também, viu? Não só contra o policial, mas aqueles crimes cometidos contra os agentes do Estado, né? O policial, o agente penitenciário, o guarda civil metropolitano principalmente, mas de uma maneira geral contra todos, né? Eles deveriam ter a pena muito mais agravada ou dobrada, ou até responderem por 2 crimes, né? Pelo crime que cometeu e mais um de ter atentado contra o agente público, como acontece em alguns estados americanos, como acontece na Europa. Ou seja, hoje nesses países onde a lei é mais rígida, você não vê o marginal se atracando com o policial, tentando tirar um outro preso das mãos dos policiais, né, agredindo o policial. Então, nós precisamos mudar também essa questão aí da legislação de proteção mais dos agentes públicos de maneira geral, para que volte, né, esse respeito, inclusive, e não falo só pelos policiais, não, falo pelos professores, falo pelos médicos, né, para que eles possam Não, ser mais porque na respeitados. contramão, só para te ajudar, na contramão da história também, a polícia está cortando na carne. O cara matou aquele menino de uma forma irregular, aquele, Está sei lá o nome preso. daquele cara, nem quero saber o nome daquele cara, nem lembro, não quero nem saber, entendeu? Porque eu acho que o cara que é agente da lei e comete crime, ele está do outro lado e ele é perigoso para os próprios companheiros, porque ele entrega o companheiro de bandeja. É o famoso tiro nas costas, é o traíra. Mas quando o agente da lei comete um crime, a sociedade cai matando de pau em cima dele, como devia cair de pau matando em cima dele mesmo. O cara foi preso em 2 ou 3 dias. Foi levantado tudo a respeito do cara, tem um foragido, já estão para prender. Mas devia valer também para todo mundo essa lei. Devia valer para todo mundo essa Datena, lei, não só para o agente de segurança. Devia valer para todo mundo essa lei. Datena, agora voltando a esse caso aí, né, do policial que acabou aí, infelizmente, matando aquele criminoso, porque estava numa moto roubada, praticando delito, né, se ele não tivesse assim também não teria morto, né, mas só para falar um pouquinho da dificuldade de ser policial, né, ele tem alguns segundos ali para decidir o que fazer, se ele não tomar cuidado ele morre, já perdemos aí 26 policiais, 26, se eu não me engano, policiais civis e militares esse ano em troca de tiros com marginais. Então é um momento difícil. Ser policial realmente é difícil, tem todo um Não, treinamento ó, para vem isso. cá, Camilo, eu não quero defender polícia não toda hora, porque eu já respondi. O cara me perguntou um dia no Roda Viva, por que você defende a polícia? Eu falei, você quer que eu defenda quem? O PCC? Você quer que eu venha aqui e defenda o PCC, os bandidos, o político ladrão? Quem que você quer que eu defenda? Eu defendo a polícia. Porque a grande parte, a grande maioria da polícia não recebe um salário digno da profissão e sai todo dia na rua exposto a morrer mesmo, morrer. Dá um beijo na filha, como aquele policial que foi metralhado na porta de casa saindo de moto, ele tinha acabado de beijar a mulher dele. Foi metralhado com tiro de fuzil. Meteram tiro de fuzil nele. Arrebentaram com o cara. E tem mais, tem mais. Você está falando de confronto aí. Tem mais. Se o cara vai assaltar um policial e vê que o cara é polícia, porque o cara tem que esconder farda e daí por diante, se vê que se pega a funcional do cara lá, a arma ou a carteira, é pena de morte. Quem é que disse que não tem pena de morte no Brasil? Tem, tá na mão do bandido. E ele vai lá, bota um coringuinha na perna e chega na cadeia ovacionado. É isso que acontece. O policial não morre só em confronto. Ele morre aí, às vezes, covardemente, quando tá sozinho, voltando para casa, né, e é cercado por uma matilha, uma alcateia de canalhas, o cara tira, mata, morre na hora. Não tem outra sentença, é pena de morte. Infelizmente, é isso que acontece. Camilo, parabéns pela ação hoje da região de Botucatu, que ainda não terminou, vai continuar durante a tarde toda, não é isso? Isso mesmo. Parabéns a esses policiais que estão fazendo um bom trabalho lá. E muito obrigado pela oportunidade, Datena. Camilo, ótimo dia para você, Camilo. Muito obrigado.